Boa noite! Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live de quarta-feira, hoje com o nosso tema eleito, Psicologia das Doenças, porque hoje nós vamos entender a origem das doenças, a origem dos desequilíbrios. Ótimo, vamos lá aí. Hoje nós vamos entender o que são as doenças, como é que elas funcionam no nosso corpo, qual é o aprendizado que a gente pode ter desse sofrimento das doenças e como é que a gente pode aprender alguma coisa de um lugar onde a gente sofre tanto, não é? Parece que é um castigo. Então a gente vai aprender a transcender um pouquinho mais essa situação que é de bastante sofrimento, lógico. Tá? Então vamos lá, ó. Vocês que acompanham sempre, que gostam, por favor, chamem teus amigos aí para participarem aqui. Então vamos entender o seguinte, o nosso corpo, ele é feito de energia, como eu sempre falo aqui, tá? Então nós somos um conjunto de energia acumulados e a energia o tempo todo ela está em vibração e o nosso corpo o tempo todo está tentando se adaptar ao ambiente. Então, por exemplo, quando muda o tempo, a gente sente que o tempo mudou, que o tempo está seco, né? Que a gente tem que beber mais água, a gente sente o corpo um pouco mais cansado. Quando faz muito frio, de repente, o corpo às vezes demora um pouquinho para entender, a gente até passa mal, né? Então, assim, a gente percebe que o ambiente, ele causa impactos no nosso corpo e o nosso corpo, ele tenta reagir para se manter equilibrado. Então a gente chama de homeostase, né? E hoje até tem outro nome para isso, mas a gente tenta manter a nossa temperatura. E quando o nosso corpo ele é afetado por um vírus, uma bactéria, o nosso corpo faz febre. Por quê? Porque a temperatura alta, ela mata as bactérias e vírus. Então, por exemplo, por isso que quando a gente fala assim, olha, quando você está gripado, não toma gelado. Por quê? Porque o gelado, o ambiente frio, ele é muito propício para a proliferação de vírus e bactérias. E quando você toma o quentinho, você ajuda o corpo a combater aquele vírus e bactérias. É por isso que o corpo faz febre. Então, quando o corpo faz a febre, é porque ele está matando, ele está criando um ambiente de defesa do nosso corpo. O problema é que quando a gente faz a febre, a gente vai lá e toma um antitérmico que é para baixar a febre. E aí a gente não consegue fazer com que o corpo, por si só, use as próprias defesas dele para ele poder se defender, entende? Então, assim, a falta de entendimento, né, do funcionamento do nosso corpo faz com que a gente, ao invés de fortalecer nosso sistema imunológico, o que a gente faz? A gente deixa ele cada vez menos apto para lutar, né? E a gente fica mais dependente dos remédios, entende? Então a gente acaba viciando o nosso corpo nos remédios. E além disso, o fato da gente não querer lidar com os sofrimentos do corpo, a gente negar isso, a gente nega também alguns aprendizados. Por exemplo, para o nosso corpo, tanto faz um sofrimento físico ou psíquico, ele vai doer da mesma forma. A gente vai sofrer da mesma forma, dói igual. Porque a área da dor, ela é muito parecida, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, às vezes, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente vai sentir uma dor muito parecida com a dor física, porque dói na mesma área cerebral. Mas a gente aprende muito com o luto, a gente aprende muito quando a gente perde uma pessoa amada, porque psicologicamente a gente acaba evoluindo, a gente acaba se fortalecendo daquilo, a gente não morre junto, a gente aprende a fazer luto. O que é fazer luto? É você guardar o amor daquela relação dentro do teu coração, a ponto de você conseguir sobreviver sem a presença física daquela pessoa. Então você leva ela na tua memória, você leva aquela pessoa no teu coração. Então é dessa forma que a gente faz um bom luto. Da mesma forma como a gente tem esses sofrimentos psicológicos e esse crescimento psicológico, nós temos também um aprendizado físico quando as doenças são físicas. O problema é que como a gente rechaça muito, nós somos uma sociedade que a gente não quer sofrimento. A gente perdeu a sabedoria de lidar com uma vida plena.
A vida plena é uma vida que tem tudo. Ela não tem só alegrias e não tem só sofrimentos. A gente tem tudo. Então, viver uma vida boa é viver todas as fases da vida com tudo que ela apresenta. Quando a gente teima em viver esta lei, porque isso é uma lei do universo, está para todo mundo. Quem se adapta melhor, quem compreende melhor essa lei do universo, ela acaba sofrendo menos e ela acaba aprendendo mais e sendo mais sábia na hora de viver a vida, tá? Porque ela consegue compreender, porque ela transcende a dor e ela consegue enxergar o que está por detrás daquela situação. Então, ela usa a sabedoria, beleza? Agora, quando a gente teima e briga com a vida, a gente só quer viver uma vida de oba-oba, uma vida só de alegria, uma vida só de festa e só de churrasco, só de cerveja, sabe? O tempo todo. E com isso a gente não cresce, a gente vira uma criança eterna. Aliás, nós temos hoje muitas crianças em corpo de 50 anos, 60 anos, são pessoas que cresceram biologicamente, envelheceram biologicamente, mas na cabeça não passa de um adolescente birrento, um adolescente mimado, porque se recusa a amadurecer. Então são pessoas assim que são difíceis de conviver, são pessoas que brigam o tempo todo com a vida, são amargurados porque não compreenderam as lições da vida. E quando eles percebem que já envelheceram, que tem pouco tempo de vida, que não realizaram aquilo que realmente desejavam na vida, ficam com raiva da vida e se vingam nos outros. Fica aquela pessoa amarga, chata de lidar, você tá entendendo? Né? Então, assim, hoje nós vamos ver um pouquinho o que está por detrás desse simbolismo da doença, que nada mais é que um desequilíbrio como esses que a gente vive na parte psicológica, que a gente consegue entender bem. Então, por exemplo, tá tudo legal na tua vida, né? Aí, de repente, teu filho sofre um acidente. Nossa, teu mundo já acabou. Não era nada previsto, né? Simplesmente aconteceu. Ou então, vamos supor, você tá super bem, aí vem essa crise e tal, aí o teu trabalho que estava indo super bem, aí ele para totalmente, você fica sem dinheiro. Quer dizer, aquele teu mundo de paraíso, de repente, ele se quebra. Isso acontece o tempo todo, tá? Assim como hoje tá muito sol, amanhã vai cair um super temporal. Tem lugares que tem barrancos, barranca tudo. Então, assim, da mesma forma que a natureza, ela vai trazer fenômenos que vão tirar você da zona de conforto, nós vamos ter também situações da vida que vão tirar a gente emocionalmente da nossa zona de conforto. Porque a vida é essa dinâmica. A vida é assim, ela nunca fica parado, assim como aquela linha do coração, quando você faz o eletrocardiograma, vai sair um fiozinho assim, né? A hora que você fica com aquele fiozinho totalmente paralisado, é porque tem morte, certo? Então, a dinâmica faz parte da vida, tá? Então, entenda que uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, isso faz parte da vida, e saber lidar com ela sem despirocar é o nosso objetivo, ok? Então, as doenças, elas acontecem quando a gente tem um desequilíbrio que tanto pode ser causado por fatores externos quanto internos. Porque, por exemplo, o estresse, ele vem do sentimento do medo, quando a gente se sente ameaçado de alguma forma. E quando eu digo assim, ameaçado, eu tenho certeza que na cabeça de vocês, às vezes vem assim, mas eu não tô sendo ameaçado, eu não tenho nenhum bandido, eu não tenho medo de bandido, eu não saio de casa com medo de que vai me acontecer um acidente. Não, eu não entendo porque eu sou estressada se eu não tenho essa ameaça. Gente, não é esse tipo de ameaça que eu tô falando. A ameaça é assim, ó. Vamos supor que você vai participar de uma reunião de negócios, e de repente você tem uma colega de trabalho que você cisma que tem inveja de você. E aí no meio da reunião ela faz um comentário que você entende como se a menina estivesse te atacando. Pronto, isso é uma ameaça. Então você fala assim, você viu fulana? Fez aquele comentário desnecessário lá. O que ela está querendo dizer com isso? Ela quis dizer
que eu sou burra? Ela quis dizer que eu não sei? Pronto. Você está entendendo que isso para você foi visto como uma ameaça? Pode até ser que essa sua amiga que fez o comentário na reunião, ela nem tivesse essa intenção, mas você entendeu que aquilo ali era um ataque. Então, o teu inconsciente entendeu a situação como uma ameaça e ele vai reagir como? Em estado de alerta. Vai ficar alerta. Tipo, o que mais que ela vai jogar para cima de mim? Já jogou aquela indireta na frente do diretor para mostrar para mim para mostrar para todo mundo que eu não sei, entendeu? O que mais que ela vai jogar para mim? Você entende? Então, hoje nós não somos mais ameaçados por leões. Nós somos ameaçados pelo cargo que nós temos, pela nossa inteligência, né? Então, se alguém confronta as nossas ideias, confrontam a nossa inteligência, nós somos atacados aonde? No nosso ego, tá? Então, entendam o seguinte, 8 anos, eu tô lendo aqui, que meu filho tem 8 anos e tem medo de alguns animais. É normal que a gente tenha, viu, menina? Não tem problema, não. É importante que a gente tenha medo de alguns animais, porque eles atacam mesmo. É prudente. Então, olha só, estava aqui falando, né, sobre a questão das ameaças, que hoje o que é a ameaça para nós? A ameaça para nós é um comentário mal feito no nosso post, por exemplo. Uma ameaça é qualquer pessoa que, sei lá, tem uma opinião diferente da nossa. Pronto, às vezes a pessoa sente isso como uma ameaça. Entende isso? Então, assim, a gente tem que ver o que é para nós uma ameaça hoje. Hoje, então, o que é o tal do ego, tá? O que é o tal do ego? O ego, ele é uma parte da personalidade, ele é super necessário porque ele está ligado aos nossos 5 sentidos. Através do ego, a gente faz uma leitura do ambiente, então eu preciso dele, ele é super necessário, mas quando ele toma a frente demais, ele acaba com a nossa alma. Então, a nossa alma é o que dá alegria, é o que dá vida para o nosso corpo, tá? Ela que está por detrás da nossa personalidade, ela que está por detrás do nosso ego. E quando eu falo ego, pode entender que é uma máscara que a gente usa, tá bem? Assim como eu usei as máscaras outro dia, é isso que a gente faz. Quando a gente vai para o trabalho, a gente coloca lá uma máscara de uma pessoa executiva, faz aquele papel, mas quando a gente chega em casa, a gente tira o sapato, tira a meia, fica à vontade, tira a maquiagem, a gente fala, consegui me sair da máscara. E eu posso ficar à vontade, né? Posso soltar a barriga, que ninguém tá me olhando. E a gente fica lá mais à vontade, porque a gente tirou aquela máscara e não preciso ser mais aquele papel. Okay? Aquele papel, ele é importante para a sobrevivência daquela identidade ali, que é a identidade tipo da meia executiva, certo? Mas em casa ele não é necessário, porque as pessoas me conhecem ali na intimidade e eu posso tirar a máscara. O problema é quando a gente não tira a penca da máscara. A hora que a gente não tira e volta para casa fazendo a figura ainda nas redes sociais e tudo mais, então a gente acaba ficando muito tempo se protegendo, né? Porque ao mesmo tempo que eu visto aquela armadura, eu também estou me protegendo. E o tempo todo eu estou sendo ameaçada naquela minha máscara que eu coloquei. Então a máscara, para algumas pessoas, é uma espécie de carro que você compra e ele tem que ficar todo lustradinho. Por exemplo, vamos supor que você cria na tua cabeça, quem aqui tem autocrítica muito exacerbada, ela vai ter uma tendência maior de ter doenças autoimunes, por exemplo, tá? Porque o nosso próprio caráter de perfeccionismo, e todo mundo tem um pouco isso, por conta dessa nossa configuração social, pra gente usar uma máscara de perfeição, e qualquer coisa que trisque aquela máscara lá, a gente fica chateado. Então, por exemplo, se você tem um filho e teu filho se comportou muito mal na escola e você é chamado a atenção lá. Pronto. Aí você já se ofende porque vem reclamar dessa bobagem com meu filho,
sabe? Vai reclamar dessa besteirinha do meu filho e o outro lá que tá fazendo um monte de outras coisas lá não reclama de nada. Por que tem que reclamar do meu filho? Quer dizer, na verdade, a gente não consegue nem se distanciar do filho, porque a gente toma como pessoal, do tipo assim, olha, teu filho não está se comportando direito, aí a gente completa na nossa cabeça, porque você não está sendo uma boa mãe. Pronto. Já foi um ataque para minha autoimagem de mãe perfeita. Porque eu me esforço tanto para ser perfeita e quando alguém vem e fala que eu não sou, eu fico puta, certo? A mesma coisa no trabalho. Você se esforça tanto para ser uma profissional perfeita que qualquer coisa que a pessoa fale, ela acaba te ofendendo, tá certo? Então, quando isso acontece, isso é uma ameaça e isso cria dentro da gente uma instabilidade energética, tá? Que quando vivida por muito tempo, ela acaba trazendo doenças. Então, como é que funciona essa questão das doenças, da origem das doenças, tá? Quando, por exemplo, eu sinto este ataque, ele é inconsciente, eu não tenho uma consciência do tipo assim, eu não tenho uma consciência do tipo, estão me atacando, então eu estou ficando, como é que chama? Estão me atacando e eu estou ficando neurótica, né? Estão me atacando e eu estou me sentindo ameaçada. Não existe essa consciência. Então, olha aí, quando a gente tem muitos bloqueios como esses, tá? O nosso corpo, ele reage inconscientemente. A nossa mente, eu sempre falo, ela está nas células do nosso corpo. Então, quando eu sinto que alguma coisa está me ameaçando, eu sinto primeiro no corpo e depois ela vem para minha consciência. Então, se eu não... por exemplo, eu sinto no corpo, ele manda um comando para o meu cérebro vai jogar adrenalina, noradrenalina, o cortisol, ele vai jogar os hormônios necessários para ele poder reagir, tá bem? Então, é esse o fluxo, primeiro inconsciente e depois ele nem sempre vem para a consciência. Para quando é que ele vem para a consciência? Quando pessoas como nós que estamos aqui, paramos para olhar os nossos sintomas. Então, ele só chega na consciência através de uma reflexão, ok? E como é que a gente lê sintomas? Por que, por exemplo, vocês aí, quando você tem um tipo de doença que volta toda hora, por exemplo, herpes, por exemplo, terçol, qual é o tipo de doença que você tem que toda hora volta? Então, por exemplo, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem toda hora esporão, toda hora dá esporão, tem gente que tem bursite, que uma hora volta, outra hora não volta, tem gente que tem artrose, que uma hora piora, outra não, tem gente que tem vitiligo, que piora quando você está num estresse emocional. Então percebe assim que todo mundo tem um ponto fraco, tá? Mas a origem é praticamente a mesma no sentido de que ela vem com por um conflito, tá? Os lugares, os órgãos que são afetados, eles vão te dar um sinal do tipo assim, ó, é como se você tivesse um sistema de alarme dentro da sua casa. Então, dependendo do alarme onde ele toca, você vai saber se é banheiro, se é cozinha, se é sala, onde é, ok? Então, os órgãos, eles vão dizer assim, olha, Miri, isso é um problema de relacionamento. Olha, esse é um problema de território. Esse é eu estou me sentindo ameaçada no meu campo de atuação aqui, né? Ou então eu estou sendo ameaçada no meu feminino, entende? Então, assim, eu estou me sentindo me sentindo agredida, tá? Então, os sinais do nosso corpo, ele vai dizendo onde é que está o conflito. E olha, vou te falar, o nosso corpo ele é muito resistente à doença. Ele resiste, todo o nosso organismo ele é feito para a saúde, para a vida, o tempo todo, tá? Quando a gente começa a ter sintoma, é porque o corpo ele já entrou num processo de desgaste mesmo,
tá? E ele só tá te avisando para dizer assim, olha para cá, olha para esse ponto, para que ele não seja tão afetado e você consiga se proteger. É para isso que serve sintoma. Quando você olha o ponto da tua fragilidade, você reconhece a tua fragilidade, você consegue se proteger, tá? Então vamos lá. Vamos entender, olha lá, coceira nos pés, fibromialgia. Olha, fibromialgia, que é essa dor que não tem fim, né? Ela tem muito a ver com esse sistema, com as questões psicológicas, tá? Embaixo do pé, calo encravado, olha, problemas nos pés. Os pés, eles nos levam para o futuro, né? Eles conduzem o nosso caminho. Então, quando a gente tem problema nos pés, é porque a gente tem uma resistência, é um conflito, vou ou não vou, sabe? Ou por uma insegurança, ou porque eu tenho que deixar coisas para trás e eu não tô a fim de deixar coisa para trás, eu tô apegada, né? Pressão alta, por exemplo, ela tem a ver com esse conflito. Eu vou falar um pouquinho, gente, eu separei alguns tópicos aqui das doenças, só para a gente entender como é que ela funciona, tá? Vitiligo, glaucoma, tudo isso é autoimune. Você pode perceber que elas pioram quando você tem uma questão de desgaste emocional. O vitiligo piora, né? O glaucoma também, ele tem muito a ver com essa pressão do olho, que é inconsciente, né? Mas essa pressão, tudo que é pressão, ela tem a ver com esse conflito, né? De uma raiva às vezes reprimida, tá? Então eu vou falando aqui algumas coisas. Então, o intestino preso, aqui que estão me perguntando, é essa coisa de você não querer soltar, né? Então, assim, é aquela coisa que eu prendo e não solto. Então, tem muito a ver com coisas que a gente não consegue desapegar. Existe uma coisa difícil, né, de desapego ali, tá? A labirintite, que é essa tontura, né, que é tudo... tudo que dá na pele, também eu vou explicar aqui, então vamos lá. Bom, então, essas doenças que sempre aparecem na gente, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Eu vou te falar, é impossível a gente viver nessa vida sem doença. Da mesma forma como é impossível a gente viver nessa vida sem um sofrimento emocional, sem uma chateação, sem alguém que trai a gente, entendeu? Porque isso faz parte da vida. Então, qual é o nosso papel? É cuidar da nossa saúde, porque a gente minimiza as doenças. Então, por exemplo, quando você cuida bem da alimentação, você tem um bom sono, tá? Você pode ver que você adoece muito menos. E se você pega uma doença, por exemplo, você sara mais rápido, tá? E se você ainda faz esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, de olhar para a gente, de tentar entender um pouco mais a nossa relação corpo-mente e saúde física e espiritual e psicológica, aí a gente adoece menos ainda. Você pode ver que num ano, quantas crises de doença você tem, você vai ter pouco. Antes, gente, eu vou falar para vocês, eu tinha um arsenalzinho de farmácia na minha casa. Hoje eu não tenho nem remédio de febre, eu não tenho nada. Se eu tiver uma dor de cabeça e tiver, eu não tenho nada aqui para oferecer. Se alguém tiver uma dor de cabeça e vier na minha casa, eu tenho que sair para comprar um remédio. Se meu filho tiver febre, eu não tenho antitérmico na minha casa, porque a gente não usa mais. Se eu comprar, vence, né? Então, isso não significa que a gente está isento de doença. Não, a gente só cuida um pouco mais e a gente elimina um pouco, né, esses picos, né, de altos e baixos no corpo, mas também a gente vai olhando, né, o que está por detrás daquilo, e assim a gente também se fortalece mais no nosso sistema imunológico emocional, para a gente ficar menos vulnerável a essas turbulências que acontecem com todo mundo. Gente chata vai ter com todo mundo. A questão é que tem gente que liga menos para gente chata, que é mais resistente, e tem gente que liga mais, ok? Quero lembrar vocês também que o próximo aulão, nós vamos falar sobre, e excepcionalmente no mês de setembro, esse aulão vai ser gratuito.
Então, quem já participou do aulão sabe o quanto é bacana o conteúdo que eu ofereço no aulão. É um conteúdo todo, é uma aula toda estruturada. Nós vamos ver então os arquétipos relacionados à abundância, abundância em todos os níveis. Vocês vão ver técnicas para a gente potencializar esse fluxo da abundância nas nossas vidas e vai ser excepcionalmente gratuito para você participar, mas tem que fazer sua inscrição no Simpla. Então adquira o seu ingresso que está gratuito lá, mas tem que se cadastrar, porque senão não entra no aulão, tá bem? Ele é ao vivo, não fica gravado, tá? Então vai lá e já compra a partir de já o link do Instagram, beleza? Então vamos lá, galera, eu vou falando um pouquinho de algumas doenças e a gente vai explicando aqui na questão psicológica, tá? Então olha só, primeiro a gente só tem que saber que os sintomas, eles acontecem como uma forma de reação corporal para a cura. Então, por exemplo, quando você está numa crise, pode perceber, quando que a pessoa tem ataque cardíaco? Normalmente, esses executivos que vivem sob pressão, quando eles tiram férias, eles têm lá um ataque cardíaco, dá um treco nele, dá um AVC neles, é sempre normalmente quando está em férias. Por quê? Você fala assim, cara, parece que a pessoa foi lá para ter um derrame, né? Não, é naquele momento que ele estava relaxado, que ele conseguiu ver que não tem mais ninguém estava ameaçando ele, o corpo relaxa e ele sai do estado de crise e ele tem um rebaixamento de energia, porque na verdade ele está pegando toda a energia do corpo dele para poder refazer os tecidos que foram massacrados de tanto cortisol, de tanta adrenalina, de tanto estresse, entendeu? O corpo vai reagindo àquilo e é por isso que ele inflama. Então ele faz um processo de aceleração, de produção de células, tudo, para ele poder recuperar daquele mal que foi feito. E naquele momento, às vezes o corpo não aguenta e ele tem lá um colapsozinho, você entende? Então, às vezes você vai ter uma inflamação e depende do nível, né? Do nível que a pessoa já está adoecida, então ela pode ter um sintoma mais grave ou menos grave. Aí o sintoma, então, a inflamação, não é que o corpo está ruim, não, o corpo está sarando, o corpo está já reagindo para solucionar aquele problema. Só que a gente vai lá e toma um antitérmico, a gente vai lá e toma um remédio, e aí a gente para o processo natural de cura, tá? Então entenda que algumas drogas, elas adormecem, principalmente essas que adormecem consciência. Então às vezes a gente vai tomar lá um antidepressivo, uma coisa assim, ao invés da gente olhar para o que está causando aquilo em nós, a gente vai lá e toma um remedinho que adormece a nossa consciência, a gente fica que nem um zumbi, entendeu? Depois assim não consegue dormir porque tá tudo bagunçado, e aí toma um remédio para dormir, aquele remédio ele não faz você ter um bom sono, e aí pronto, você entrou num sistema zumbidaço, sabe, que não vai te fazer crescer e você vai ficar vítima de uma indústria farmacêutica, ok? Então, vamos entender o nosso processo de cura definitiva, tá? Que pode, às vezes, durar um pouco mais de tempo, mas é um processo de cura da alma, tá bem? Então, vamos lá. Então, o homem é um ser simbólico e todos os nossos órgãos, eles têm uma simbologia e uma função. Então, o coração, por exemplo... Ai, Jimmy, meu querido! Ai, obrigada que você está assistindo Malhando. Olha só, o coração, por exemplo, para os orientais, ele é a sede da alegria. Então, quando a gente tem um problema no coração, significa que a gente tem pouca alegria naquele momento da vida, sabe? E a gente tem que olhar onde está faltando energia vital, sabe? Onde está faltando alegria? Em que momento eu parei de cantar? Em que momento eu parei de sentir essa cor, de enxergar a cor na vida, sabe? Então, assim, quando eu tenho um problema cardíaco, significa que meu coração está tão apequenado, está faltando tanta alegria na minha vida, que eu preciso entender o que é que está, me aprisionando, que está aprisionando a minha alma.
Vamos entender, por exemplo, garganta, problemas que dão aqui na garganta, laringite, tireoide, toda essa região aqui, né? É o quê? É aflição. Então, quando eu tenho aquele engasgo, né, na garganta, então quando a gente vai chorar e dá aquele engasgo, é uma aflição que a gente tem aqui, né? Então, quais são as aflições que estão pegando aqui na minha vida? E essa região aqui é uma região do ego, né? É a região onde, pode ver, ó, onde eu carrego aqui, ó, o peso dos ombros, né? É quando você tá muito estressado, isso aqui, ó, fica duro pra caramba, você já viu? Isso aqui fica que nem uma pedra, tá? O engolir sapo tem a ver com esse conflito, né, também, que estão falando aqui, né? Eu não engulo aquela pessoa, eu não consigo, ficou por aqui, eu tô com aquela pessoa por aqui, né? A gente fala isso. Então, por exemplo, o estômago. O estômago, gente, ele é o saco que abriga tudo aquilo que você come. Então, ele é um lugar acolhedor. É a forma como eu acolho as situações, acolho aquilo que a pessoa falou, acolho quer dizer, aceito. Quando a gente não aceita, a gente vomita. Quando a gente não aceita, a gente queima e dá gastrite, dá úlcera. Então, quando eu tenho problemas no estômago, é porque eu tive que engolir a força, mas eu não digeri aquela situação. Então, eu não acolhi aquela situação, eu não compreendi aquela situação. Tá? Então, quando, por exemplo, eu como demais ou belisco demais, olha aí o contraponto, né? Como o estômago, ele tem a ver com a nossa parte afetiva, então toda essa parte aqui que eu engulo aqui, ó, ela tem a ver com a minha parte afetiva. Então, quando a gente come, né, a gente vai jantar com uma pessoa que a gente gosta, você pode ver, quando a gente gosta de alguém, a gente quer comer com a pessoa. A gente quer comer a pessoa e quer comer com a pessoa. Não é assim? Então, assim, você vai lá tomar um cafezinho, você vai lá jantar, é sempre alguma coisa ligada à comida. Por quê? Porque você está interiorizando uma parte daquela pessoa para dentro de você. Olha só. Então, a pessoa fala, eu escuto e digiro aquilo que a pessoa está me falando. Eu estou colocando parte daquela pessoa para dentro de mim. Olha só. Né? Por isso que uma coisa muito legal é você cozinhar para outra pessoa, porque você coloca a tua química, a tua alquimia naquela comida e dá para aquela pessoa colocar para dentro dela e aquilo alimenta as células dela. Olha que bonitinho, né? Então, por isso que o estômago, ele está muito ligado a questões afetivas. Então, às vezes é muito difícil de parar de beliscar. Nossa, menina, olha, isso aqui é uma luta também comigo, né? Porque eu adoro dar uma beliscada. E uma coisa muito difícil para eu parar de dar uma beliscada, principalmente nos docinhos, porque eu me lembro muito da minha mãe. Então, assim, a minha mãe, ela ia à noite, né? Eu catava ela beliscando. E aí a gente ficava à noite beliscando escondido, né? Uns docinhos que ela também gostava. E aí ficou esse registro em mim daquele momento na infância. Olha que gozado isso. E como nós somos em 4 filhos, era uma disputa, minha mãe era disputadíssima, né? E aquele momento para mim ficou um momento de muita afinidade, de uma intimidade. E toda vez que eu belisco é porque eu tô chateada ou fiquei ansiosa por alguma coisa e vou compensar no calorzinho da lembrança da minha mãe que vem através do estômago. Então, e quando a gente tem, por exemplo, então, e diabetes, que está ligado à questão de comer os doces e tal, né? A diabetes, ela tem a ver com a solidão, que é o medo do saborear o doce. Então, quando a gente não confia muito mais na vida, né, a gente começa a não querer aceitar mais o amor. Então, a gente começa a ter esse problema da diabetes, da insulina, essa coisa toda, né? É um desejo não reconhecido de satisfação pelo amor. Então, é quando a gente meio que desiste do amor, que a gente fala assim, cansei. Isso aqui eu não vou ter mesmo, deixa, a vida é assim e tal, eu não preciso disso, e a gente nega, a gente se engana, né? E a gente fala, é assim mesmo, então a gente começa a ter esses sintomas da diabetes, que é a não digestão do doce na vida.
Então eu me recuso a ter o doce da vida através do amor, através dos relacionamentos, tá? Ou porque eu tô tendo um problema com as pessoas, onde o que eu preciso, a minha necessidade não está sendo atingida, né? Então, isso pode acontecer. Vamos lá. Cabeça. Problemas na cabeça. O que é a cabeça? A cabeça é o nosso juízo. A cabeça, você fala assim, ó, você perdeu o juízo? Você tá com a cabeça onde, cara? Então, quando a gente fala isso, a gente tá falando do juízo. Dor de cabeça, tudo que é relacionado à cabeça significa conflito entre razão e emoção. Do tipo, eu sou obrigada a fazer isso, eu sei que eu tenho que ter essa obrigação, mas não tô a fim de fazer. Então, quando você tem esse conflito entre você precisa fazer alguma coisa, eu sei que eu preciso, mas eu não quero fazer, no fundo eu não quero, então esse conflito vai dar problemas aí de dor de cabeça e tudo mais, tá? Que mais? Coluna, problemas na coluna. O que é a coluna? A coluna é o nosso eixo, é aquilo que nos mantém em pé, é o alicerce da nossa casa, tá? Então, quando a gente tem problemas na coluna, a coluna também é o nosso amortecedor. Então, quando a gente tem problemas na coluna, né, a gente tem problemas com essa coerência da vida também. Ela tem vários significados dependendo do tipo de vértebra que é, tá? Porque a coluna ela é grande ali e cada vértebra ela tem o seu significado. E no livro lá do Barreto, né, ele fala especificamente de cada coisa, um treco longo ali, ele faz o desenho, tudo, eu indiquei, tá aí nos stories, e eu coloquei no feed também no IGTV, para que vocês vejam os livros que eu tô me baseando para poder fazer essa live aqui com vocês, tá? Problema nos olhos, por exemplo. Os olhos são a janela da nossa alma, tá? Ela deixa entrar as percepções do mundo. Problemas nos olhos é um problema de percepção do mundo. Eu não quero ver. Eu não quero nem ver isso, sabe? Então, assim, quando eu tenho problemas no sentido, significa que eu estou recusando a enxergar essa realidade. Então, por exemplo, essa realidade que a gente está enxergando, onde você vê gente morrendo, gente doente, ou gente falindo, ou sei lá o quê, essas coisas assim que eles... Olha, eu não aguento essa mídia, eles ficam fabricando, eles não tem nem mais o que fabricar de medo, eles ficam fabricando medo. Eu acho um absurdo isso que fazem com a gente. Então eles ficam colocando tanta coisa ruim no olho, que às vezes você começa a ter problema na vista porque você não quer enxergar isso, porque o que eu enxergo é muito ruim, tá bem? Vamos lá, pulmão, problemas no pulmão. O que é pulmão, galera? Pulmão é liberdade, pulmão é a troca com o mundo, ó. Eu troco impressões aqui com o mundo, eu puxo o mundo através do meu nariz, ele vai para o meu pulmão, e do meu pulmão ele espalha para o meu corpo inteiro. Então é uma troca que eu tenho com o mundo, eu dou e recebo do mundo, eu puxo o mundo para dentro de mim, esse mundo percorre dentro do meu corpo e eu solto o que é meu para fora desse mundo. Então é um processo de troca. Quando eu me sinto presa na minha liberdade, eu começo a ter falta de ar, então a pessoa me sufoca. Então, situações onde eu estou sufocada, aquela pessoa não me deixa respirar, o chefe me sufoca, o marido me sufoca, a minha namorada me sufoca. Quem te sufoca? Tá? Então, problemas no pulmão, ele tem a ver com essa impossibilidade que a gente sente de trocar com o mundo, sabe? De viver a vida, de ter liberdade, de poder respirar, de poder soltar o ar, sabe? Então, o pulmão tem a ver com essa liberdade, ok? Vamos lá, problema de pele. Perguntaram aqui psoríase, herpes, essas coisas, tudo que dá aqui na pele, tá? A pele, galera, é o seguinte, interessantíssimo, aqui na formação do nosso corpo, é o mesmo tecido que forma o nosso sistema nervoso, cara, impressionante, a pele também é formada por esse tecido.
Então, tudo que vem na pele, ele é lido automaticamente no nosso sistema nervoso, cara. É impressionante. É muito legal. Ela é a nossa proteção. Pele é nosso escudo. Pele é a nossa divisão entre o mundo externo e o mundo interno. Então, quando a gente diz assim, estou sentindo na própria pele, estou na pele de fulano, né? Significa que quando eu me sinto ameaçada no meu território, eu vou ter problema de pele. Vai dar na pele. Então, o que é o território? Eu me sinto invadida. Eu sinto que estão invadindo o meu espaço. Eu me sinto ameaçado no meu espaço, sabe? Então, assim, eu tenho aqui minha privacidade e eu não tô mais tendo, cara. Sabe, estão invadindo, que mexeram nas minhas coisas, estão mexendo nos meus lugares. Olha, eu estou aqui na minha empresa e eu estou vendo que estão invadindo a minha área de trabalho. Então, esse relatório era para eu fazer e tem fulano fazendo. Então, eu estou me sentindo ameaçada. Então, aí pode ser que dê aí uma herpes, pode ser que... Ou então, no sentido, né, de que eu não estou dando conta de manter o meu espaço. Eu não estou dando conta de... Isso é ameaça do ego, né? Então, por exemplo, às vezes no trabalho, eu sinto que a minha competência está sendo colocada em jogo ali. E eu estou assumindo tarefas que talvez eu não me sinta segura de fazer aquilo, né? Ou problemas de deslocamento, por exemplo, né? Também dá problemas de pele, que é uma mudança de lugar que eu posso suportar, tá pegando peso dos outros. Então, sabe assim, dor no ombro, problemas de bursite, esse tipo de coisa que dá no ombro, manguito, sabe? Aquela coisa assim que a gente vai treinar na academia que começa a doer o ombro bem aqui assim. Então, você tá pegando muito mais peso do que é capaz de carregar, tá bem? O que mais? Pressão arterial que a gente falou, né? Que é a harmonia entre o homem e o mundo. Então, a nossa pressão arterial é o fluxo, né, nas artérias de sangue, e quando você tem muita pressão, significa que você está se sentindo em tensão permanente, é um conflito permanente e você não se posiciona. O problema da pessoa que tem problema de pressão alta é que ela fica num conflito porque ela está em cima do muro, então ela não fala, tô aqui ou tô ali. Ela fica lá, e agora? Vou, não vou, não sei. Ela fica o tempo todo, ela não se posiciona. Esse é o grande problema da pessoa que tem hipertensão. Ela não consegue resolver o problema dela. E a pessoa que tem pressão baixa é aquela pessoa que já tende à desistência. Então, desistir, eu fujo para minha impotência, eu falo, eu sou impotente mesmo, eu desmaio mesmo, eu não consigo resolver essa questão. Problemas de pedra, gente, pedra no rim, pedra na vesícula. A pedra é um empedramento dos problemas. Então, na filosofia oriental, a gente vai ter o fluxo, né, de água no nosso corpo. Quando, por exemplo, a gente come muito doce, se você colocar muito açúcar numa água, bota bastante açúcar na água e mexe. Você vai ver que a água vai ficar turva e ela vai ficar mais grossa. Então, aquele caldo é o que acontece no nosso corpo quando a gente come carboidrato demais, dá açúcar demais no nosso sangue, ele começa a ficar mais denso. Conforme ele vai se densificando, ele vai empedrando. Ele forma pólipos, depois eles formam pedras, tá? E aí, essas pedras é o que simbolicamente significa o quê? Uma conserva de problemas calcificados. Eles não... as pedras significa que você mantém problemas antigos, calcificados e mortos. Então, são problemas que não foram digeridos, problemas que não foram interpretados, problemas que você não quis olhar e estão ali, só que você guardou a mágoa, né? Guardou e empedrou em forma dessas pedrinhas, tá? É como se fosse a mulher de Ló que olha para trás, tá? E ela congela e morre. Então, é mais ou menos esse simbolismo aí das pedras, tá?
Então, outra coisa, gordura. Gordura, sabe a obesidade? A obesidade é uma insatisfação com a vida, tá? É um querer viver só também, porque ela tem a ver também até com o processo da insulina lá, com a questão do diabetes. Sabe quando a gente se chateia tanto? Que a gente se cansa de ser traído, a gente se cansa de gente fútil, a gente se cansa de gente que só quer transar, a gente se cansa de uma série de situações aí, de várias chateações amorosas, que a gente fala assim, quer saber? Desisti, não quero mais. Me deixa em paz, me deixa aqui no meu canto, tô me isolando aqui, eu não preciso de mais ninguém. Então a gente faz um muro de isolamento que é a gordura. Então, na gordura, o que acontece? Eu faço um preenchimento do que é exterior, então eu preencho com a comida, um vazio interior como uma forma de compensação, e também eu crio em mim, né, na parte externa, aqui, né, na parte externa, uma camada de gordura que tem uma função isolante social. Tá? Então, nesse isolante social, eu não tenho troca com o mundo. Então, é uma espécie de recusa a pegar o que é do outro, né? A ter o fluxo do amor. Eu guardo para mim e não dou o meu amor para outras pessoas. Então, o amor é energia, assim como a comida se transforma também em energia, né? As células de gordura são energia condensada. Então, é como se eu tivesse amor, muito amor dentro de mim, e eu não quisesse mais expressar esse amor, desistir de expressar o amor, porque as pessoas não conseguem receber o meu amor, é uma falta de confiança no relacionamento, compreende isso? Tá? Então, olha só como as doenças, elas servem como um guia para você poder observar que ponto da tua personalidade você precisa trabalhar. E aí, a partir do momento onde você percebe qual é a tua falha, vamos dizer assim, você consegue cuidar de você, porque a cura está em nós. Então, por exemplo, se eu começo a perceber na minha obesidade que eu tenho um problema de confiança em oferecer o meu amor para um relacionamento amoroso que é muito íntimo, o que eu posso começar a fazer? O meu processo de cura começa com pessoas mais longe de mim. Eu não preciso trabalhar a minha doação do meu amor para quem está muito próximo de mim, porque relacionamentos íntimos, eles são muito caros. Então, começa a trazer o seu amor no seu tom de voz, porque a gente acha que tudo é sexo, né? Que a gente, como eu já falei aqui naquela live da sexualidade, nós somos um bando de gente mal resolvido sexualmente e qualquer coisa a gente entende que é sexo. Então, quando eu falo assim, expressar o meu amor, pronto, a pessoa já acha que é transar, e não é. Expressar o meu amor é ser educada. Expressar o meu amor é eu sorrir com os olhos, é eu desejar bem a alguma pessoa, eu falar um bom dia com sinceridade, desejando um bom dia para aquela pessoa. O desejar um fique com Deus, de coração, que fique com Deus, sabe? Isso é amor. E eu posso começar a tratar a minha obesidade a partir dessa fala autêntica e amorosa com o porteiro do prédio, com o manobrista, com a moça do caixa do mercado, com as pessoas que estão à minha volta, com meu filho mesmo, com o marido, com o neto, com vizinhos, com as pessoas que estão aí de uma forma tranquila, entendeu? Conforme você vai jogando o amor ali, vai vendo que ninguém morre, vai vendo que as pessoas aceitam super bem o seu amor, você vai começando a trazer isso para perto de você, para perto da tua casa. Tenta falar pro teu irmão, cara, como eu amo você, sabe? Eu gosto de você. Ou pai, mãe, sabe o que é importante ter você aqui? Que nem eu falo assim, meu pai, eu falo assim, pai, eu agradeço meu pai, sabe? Eu falo assim, pai, você foi um excelente pai, porque você me preparou para a vida, sou muito grata a você, sabe? Eu amo você, é importante estar aqui com você, eu adoro estar aqui com você. Então, quando você diz coisas assim para as pessoas que você gosta de verdade, né, que é o seu pai, sua mãe, a gente fala tão pouco isso para eles, e eles são tão importantes para nós, né? Começa o processo de cura, entende? É assim que é o processo de cura,
Gente, que o nosso aulão Abundância e Poder para o dia 23 de setembro já está aberta e vai ser excepcionalmente, é só nesse mês a minha caridade. É gratuito, só neste mês. Então, quem não pôde assistir ainda, vale super a pena. Só nesse mês a gente não vai cobrar ingresso, a gente está abrindo também para uma outra instituição. Então, para que outras pessoas possam usufruir deste conhecimento. Tem exercício prático, o conteúdo é maravilhoso, eu garanto para vocês que eu faço com muito estudo, então é uma coisa assim que eu sei que eu estou fazendo o meu melhor ali, tá? Então vale super a pena, você só tem que adquirir o seu ingresso gratuito pelo Simpla, então você clica lá no link do meu Instagram. Quem não tá seguindo o Instagram, começa a seguir, porque todo dia tem coisa bacana, tá? E aí você faz já a sua compra lá do seu ingresso, já resguarda o teu lugar ali, tá bem? Lembrando também que, gente, quem quiser um atendimento específico comigo, só mandar um e-mail para atendimento@meiricamia.com. Nos meus atendimentos, eu atendo de uma forma extremamente objetiva. Em uma sessão você resolve uma série de coisas também, tá? O meu objetivo é sempre trabalhar de uma forma muito prática, sabe? Para que você consiga resolver logo as questões e ser mais independente aí na tua vida. Então, a gente detecta rapidamente teu padrão e a gente consegue modificar, para isso que servem os psicólogos, né? Para a gente fazer uma leitura técnica do problema e rapidamente te dar uma orientação ali. Tá certo? Galera, é o seguinte, quero agradecer super e lembrar vocês que na próxima semana a gente vai fazer o tema Alicerces da Alma, porque o Alicerce da Alma ficou muito assim parecido, né, com o coisa. Pessoal, essa live ficará salva no YouTube, tá bem? Então quem não tá seguindo lá no YouTube, por favor, sigam também. O YouTube também tem mais 700 vídeos ali para você poder crescer, tá legal? Gente, um super obrigada aqui para vocês. Eu me despeço aqui que senão vai cair a live. Brigadíssima, gente. A mentoria manda um e-mail, atendimento@meiricamia.com, beleza? Beijo, gente. Até mais.